Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta em mais um Arrumando a Casa e hoje com a presença mais que especial do nosso amigo e deputado Fábio Oliveira. Fábio, um prazer estar aqui contigo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente sabe que a tua agenda é extremamente agitada, lotada de compromissos, mas hoje nós vamos tratar de um tema que acho que diz muito respeito a você, que é propósito. Estou aqui também com os meus amigos Professor Tato. Olá, pessoal. Muito prazer estar de volta aqui. Prazer, então, também imenso em estar com o Fábio Oliveira. Já um tempão de caminhada, né? Deputado Fábio Oliveira, que orgulho falar, né? Me referir a você como deputado Fábio Oliveira, né? Orgulho mesmo. Então, mais prazer estar com você aqui, Fábio Oliveira. Bacana. E com o nosso amigo Juliano Palmeiro. Meus amigos, é uma honra estar aqui com vocês novamente, aqui com Arrumando a Casa. E uma notícia muito boa, 1 ano de Arrumando a Casa. E para celebrar 1 ano, nós estamos aqui no nosso 11º episódio gravando com o deputado Fábio Oliveira, que é nosso amigo de caminhada de longa data, uma pessoa fantástica. E vocês vão ter, com certeza, novidades, vão ter e vão entender o propósito dele na política, o propósito dele, do que está movendo ele, fazendo a diferença na LEP. Então, assim, tem muita coisa bacana. Fiquem conosco, vocês vão ter novidades. No final, vai ser edificador para a tua vida. Mas só depois da vinheta. Voltamos, e como eu havia dito, nós temos aqui a presença mais que especial e ilustre do nosso amigo Fábio Oliveira, tenente engenheiro da reserva do Exército, engenheiro, legendário e hoje deputado, teólogo. Mais alguma coisa, Fábio? Eu esqueci. Não, o problema é que vai denunciando a idade, né? Quanto mais vai falar. E aproveitando o gancho de não esquecer, Juliano, dá o nosso spoilerzinho de aí, por favor. Sempre. Rapidinho. Temos uma novidade, né? Que vocês já sabem, o nosso livro, o Arrumando a Casa, Edificando Homens e Restaurando Famílias, que foi aceito pela Pão Diário e vai ser lançado agora no começo de 2025. Então vai ser bênção. Vocês não podem perder. É um livro que vai fazer a diferença, vai edificar a tua casa, a tua família. E o nosso objetivo é falar com você, homem. Você sabe que nós começamos essa jornada, estamos aqui há 1 ano. Aconteceram muitas coisas, todas movidas pelo poder do Espírito Santo. Não é pela nossa vontade, pela nossa força e muito menos pela nossa capacidade. Nós somos improváveis, mas o Espírito Santo tem feito grandes coisas. Então, assim, esse livro vai estar aí daqui uns dias, né? E o professor Tato vai trazer mais alguma novidade aí do Arrumando a Casa. Ótimo. A outra vertente que esse ministério acabou pegando, e muitos que já assistiram os episódios anteriores já sabem, nós acabamos abrindo uma empresa chamada Ministério Arrumando a Casa, e essa empresa é uma empresa de palestras. Então você que pertence a uma comunidade e tem interesse de nos levar até a sua comunidade para palestrar sobre prosperidade interior, que vai falar sobre os temas dos nossos livros, né? Do nosso livro, né? Dos nossos futuros, mas do nosso livro, né? Profetizando. Então, profetizando, né? Mas você que tem interesse em levar para dentro da sua comunidade, para dentro da sua empresa, palestras que são palestras assim, que vão muito além da motivação, vai trabalhar muito com o seu caráter, vai trabalhar muito com, né, uma direção nova que você vai tomar na sua vida, vai aqui provocar muitas decisões bacanas em você. Então, as palestras estão aí, basta entrar em contato conosco. Então você vai ter aqui embaixo, né, o nosso contato. Basta você então, né, direcionar as mensaginhas ali para nós. Pode ser também até durante aqui o episódio, a gravação, e a gente vai entrar em contato com você. E estamos aí. Então, recados dados. Fábio, o microfone é teu. Vamos ao propósito, Fábio. Pergunta 1. O que levou o Fábio Oliveira a virar deputado federal, estadual? Pergunta que vale $1 milhão. Essa é a clássica. Não, vamos lá. Foi 2021. Eu estava trabalhando no Hospital Mackenzie, aqui em Curitiba. Eu era um dos gestores do hospital, né? Estava numa área de gestão ali, uma área de gestão bem estratégica. Inclusive, eu era o gestor de relações estratégicas do hospital. E hospital, né, vinculado ao Instituto Presbiteriano Mackenzie, lá de São Paulo, Faculdade Mackenzie, né, as universidades de Mackenzie, todo mundo conhece, enfim. E a universidade, e o Mackenzie imprimindo aqui no Hospital Mackenzie, também na Universidade Mackenzie aqui em Curitiba, todo esse padrão de qualidade que já vem no nome Mackenzie. E me adaptei muito bem trabalhando ali. E um dia eu estava num jantar, representando o hospital, e aí toca o meu telefone. Quem me ligando? Deltan Dallagnol. Aí eu falei, cara, Deltan é brother, parceirão, vou atender, né?
saí ali do jantar, fui lá atender o telefone. E eu não sei se você já teve algum momento da tua vida que você se arrependeu de atender o telefonema, mas esse foi um dos casos. Deu tanto todo empolgado, me ligando, cara, eu tava orando aqui e tal. Deltan, nesse momento da vida dele, já tinha saído do Ministério Público e já tinha decidido sair candidato a deputado federal. Participei desse momento com ele, orando junto com ele e tal, e Deus respondendo ele, enfim. E aí ele me liga, né, com essa fala, cara, eu tava orando aqui, cara, e Deus me colocou você no coração, cara, você tem que sair candidato a deputado estadual comigo, que no meio político chama de dobradinha, né, como deputado federal com deputado estadual. Aí eu falei, Deltan, você tá louco, né, cara? Você cheirou tua meia aí, sei lá, cara, você tá malucão aí, né, cara? Ele falou, não, cara, e vamos. Eu falei, não, Deltan, não. E eu confesso pra vocês que pra me livrar dele, cara, eu peguei e falei, Deltan, eu vou orar por isso, cara, e aí a gente conversa. Aí eu chego em casa do jantar, a Vivi, minha esposa, estava acordada ainda. Ela chega e fala, e aí, como é que foi o jantar? Eu falei, amor, foi legal e tal, não sei o que. Eu falei, o Deltan me ligou. Ela, ai, já conhece a figura, né? Aí eu falei, não, amor, o Deltan só me convidou para ser candidato a deputado estadual. Eu falei, Deltan tá louco. Assim, eu falei, amor, tudo que você tá falando eu já falei para ele. Falei que ia orar e tal, então tá na mão de Deus, né? Só que o detalhe é o seguinte, 2018 e 2020 eu já tinha sido convidado para sair candidato. Em 2018 eu tive 4 convites para sair candidato a deputado federal. Em 2020 eu tive 3 convites para sair vereador aqui em Curitiba e mais um para vice-prefeito. Isso tudo por causa de um trabalho que eu realizei num instituto que promovia ações de combate à corrupção, Instituto Moody. E aí, o que veio na minha cabeça? Cara, Deus já deu 2 nãos para mim. Um 2020, 2018, 2020. Vai dar o terceiro não agora em 2022. E que segue a vida. E vida que segue, eu tava bem empregado, vida redondinha, almoçando em casa, buscando as crianças na escola e tal, cara, vida perfeita, tudo que se deseja, né? Filme da Disney. E aí, cara, eu oro, né, aquela noite e tal, e eu confesso pra vocês que eu, com essa coisa na minha cabeça, né, que já tinha 2 nãos de Deus pra política, e eu nunca tive sonho, nunca tive vontade, nunca tive pretensão, nunca tava atrás de cargo, enfim. E aí passa 2 meses. Deltan me dando umas ligadas no meio ali do percurso. Não, cara, tá orando, né? Vamos ver, Deus vai falar e tal. E eu enrolando ele, né? E aí, cara, de repente, 2 meses depois, a Vivi chega pra mim e fala assim, amor, lembra aquele convite do Deltan e tal? Eu falei, lembro. Ela falou, amor, então eu orei esses 2 meses e a cara ficou vermelha, né? E eu não tenho nenhum direcionamento do Espírito Santo. Mas eu tenho algo pra te dizer. A decisão que você tomar, eu vou te apoiar. Eu falei, amor, peraí, tem coisa nova aqui, porque Deus usou muito a Vivi lá em 2018 e 2020 pro não. Ela falou, amor, não tem como, e dessa vez ela me vem dizendo que a decisão que eu tomasse, ela ia me apoiar. E quando eu digo, amor, peraí que tem coisa nova aqui, ela falou, agora a minha parte eu já fiz, agora o problema é teu. Tá contigo. Tá com você, o mico, né? E aí, se você que tá assistindo a gente tem menos de 20 anos, você não sabe da propaganda da Tigre, que tinha que ficava no ombro. Então o mico tava comigo. Eu falei, cara, vou ter que parar de brincar com isso. Sim. E aí eu comecei a orar. E eu senti o Espírito Santo me convocando para um jejum. E aí falei pra Vivi, falei, amor, sexta-feira eu vou entrar no jejum. E daí eu entrego segunda-feira de manhã. Então eu entrei no jejum. E oração. Sexta-noite, sábado, dia inteiro, domingo, dia inteiro. De madrugada, de domingo para segunda, eram umas 2 horas da manhã, eu estava lá na sala de casa orando. E o detalhe também que, se você não sabe, eu saía na minha sacada e quem eu via, o apartamento de quem? Vizinho. Doutor Juliano Palmiro, vizinho. Estávamos de sacada, né? Um do lado da rua e outro do outro lado. E eu tava ali na sala orando. Muitas vezes ali, 5 e pouco da manhã, hein? A Vivi também. A Vivi muito mais, às 5 e pouco da manhã. Orando ali. Orando. E aí, nesse dia, 2 horas da manhã, eu tava orando e falando, Deus, daqui 4 horas eu vou ter que levantar para trabalhar. O senhor não falou comigo ainda, tá tudo bem, o senhor é soberano. Eu só quero te pedir que o senhor não permita que eu enterre os talentos que o senhor me deu. E nessa hora que eu falei isso na minha oração, eu escutei a voz do Espírito Santo me dizendo, eu te preparei para esse momento. E Deus me deu uma visão. E nessa visão, como se fosse aqueles negativos de filme de máquina fotográfica de antigamente,
Só que o meu não era laranja, né? Que antigamente era colorido. E eu tava vendo várias fotos do meu passado, várias fotos do Moody, várias fotos assim, cenas da minha vida do passado. Eu lembrei do meu pai, eu perguntando pro meu pai, quando eu era criança, perguntando, pai, quem que é João Batista Figueiredo, que foi o último presidente militar e tal. E aí, quando eu tava tendo aquela visão e eu entendi que todas as imagens que naquela visão tava tendo eram imagens relacionadas à política, o Espírito Santo fala de novo. Eu te preparei para esse momento. E aí eu comecei a chorar, entendendo o passo de fé que eu ia dar, porque eu não conseguiria continuar no hospital e sendo candidato, enfim. E aí eu agradeci a Deus por tudo aquilo, eu fui dormir, de manhã eu entreguei meu jejum, fui tomar café com a Vivi e falei, amor, Deus falou comigo. E eu contei tudo isso para ela, e ela falou, tá tudo bem. Na segunda-feira mesmo eu cheguei no hospital e pedi desligamento. Eu entreguei alguns projetos que eu estava fazendo, enfim, uma responsabilidade como profissional. E aí eu dei um passo de fé e virei um desempregado. 8 meses na cola do Deltan, né, indo na sombra das agendas dele, fazendo as minhas agendas e campanha. Porque eu não queria fazer algo para mim. Eu não queria fazer algo para mim. Eu, como eu falei para vocês, nunca tive um chamado, eu nunca tive vontade de ser político, eu nunca fui atrás de um cargo político. E eu estava fazendo a melhor campanha possível. E eu falei, Deus, eu vou ser o melhor candidato que o Estado do Paraná já teve, porque foi o Senhor que me chamou. Não por um legado para meus filhos, não para minha esposa se orgulhar de mim, mas porque o Senhor me chamou. Só que lá no meu íntimo, eu confesso para vocês que eu não achei que eu ia ser eleito. Eu achei que Deus estava me tirando de uma zona de conforto profissional, financeira, para eu virar assessor do Deltan. Porque o Deltan estava eleito, todo mundo sabia que o Deltan estava eleito. Sim. A dúvida era quantos votos ele ia fazer, mas que ele estava eleito, ele estava. Com certeza. E eu falei, Deus está me tirando disso para eu ser assessor do Deltan. Mas eu, lenha, suando a camisa. E no dia 2 de outubro de 2022, eu durmo surpreendido eleito deputado estadual. Para mim foi um milagre. Quantos votos? 34.670 e poucos votos. Expressiva 35 mil votos. Fiz votos em 358 municípios. Os 399? Os 399. Obviamente que Deus usou o Deltan como ferramenta. Sim. E aí, eu acordo... Mas tem uma coisa, voto não se transfere. Porque pode ser quem for. Se a pessoa estiver do lado, não entregar... Não tem como, alguma coisa vem, mas não vem os 35 mil votos. Então, o teu trabalho foi um trabalho bem feito, porque talvez o teu propósito tinha uma missão envolvida. Até eu não sabia exatamente do detalhe, eu sabia algumas coisas dessa história, mas sabia assim, quando a gente tem um propósito, existe uma missão, né, dada pelo Espírito Santo. Né? Então você não foi sozinho, né? E nós cristãos sabemos que nossa luta não é sozinha, né? Mas você realmente não apenas entendeu isso, como usou as armas dadas pelo Senhor para que essa luta fosse vitoriosa. E essa é a cereja do bolo, que foi a segunda de manhã, dia 3 de outubro de 2022. Então eu durmo na segunda-feira, no domingo, eleito deputado estadual, curti aquela noite, festa, comemoração, agradecendo a Deus e tal, aquela coisa toda. E daí no dia 3, eu acordo de manhã, falo, cara, e agora? Que loucura, cara. Que é isso? Que louco. Vou orar, né, cara? Aí eu cheguei, Deus, o Senhor me surpreendeu. O Senhor me surpreendeu ontem, o Senhor fez um milagre. O que o Senhor quer fazer com isso? E o Espírito Santo falou claramente para mim, eu estou te dando um novo ministério. E aí eu perguntei, Deus, mas o que o Senhor quer fazer com esse ministério? E Deus falou para mim, eu quero que você seja sal e luz dentro da Assembleia. E é isso que eu tenho buscado fazer. É isso que eu tenho buscado fazer com o testemunho que eu tenho buscado dar, da forma como Deus tem me usado para conversar com deputados, com colegas, da forma como Deus tem me usado para desenvolver projetos de lei, né? Não só defendendo uma cosmovisão cristã, mas uma ideologia, né, conservadora, a favor da vida, contrária à ideologia de gênero, contrária ao banheiro unissex, enfim, toda essa agenda. O que Deus nos ensina, o que a Bíblia nos ensina. Mas também fazendo projetos de lei que ajudem o setor produtivo a sair dessas amarras, menos governo, mais mercado. Eu sou liberal na minha visão de mercado. Na tua formação mesmo, né? Exato. E como é que tem sido, como é que tem sido essa... Você foi diferente para a Assembleia, digamos assim. Você é o novo lá, né? O novo... Por ser jovem, por ser a primeira vez. O jovem eu agradeço. E também por estar levando uma visão cristã.
O teu propósito lá é diferente. Declaradamente cristão. Né? Declaradamente, não tem amarras. Nós não estamos aqui com. Não tem mimimi. Você sabe que a gente é papo reto, né? Porque todas as vezes que nós conversamos, assim, a coisa é papo reto, é o que é o que não é. Menos mimimi, mais reteté. É isso mesmo. Então, como que tem sido essa receptividade, como é que tem sido a tua vida ali dentro, né? E frente aos desafios, porque você chegou num ambiente, vamos dizer, entre aspas, talvez um pouco hostil, talvez que trabalhe de uma forma diferente, pelo menos é o que chega muitas vezes pela mídia. Se você for comparar, por exemplo, um ambiente de poder executivo, uma prefeitura, um governo de estado, ele gira em torno de uma única pessoa, que é o prefeito, que é o governador, que é o presidente. Então, em torno daquela pessoa, o que ela diz é lei, né? Só que quando você pega um ambiente como o legislativo, não existe uma pessoa. No caso da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, da ALEP, são 54 pessoas. Obviamente que tem um presidente, tem um primeiro secretário, que são as duas principais figuras, né, em poder, em tinta de caneta. Tem uma organização, mas elas não representam unicamente a Assembleia. Quando eu vou para um evento e eu vou falar, eu estou representando a Assembleia. Sim. Não é só o presidente ou só a diretoria da Assembleia que pode representar. Tanto que as viagens que eu fiz até agora, por exemplo, Japão, Israel, Espanha, enfim, qualquer outro lugar que eu viajei, eu fui representando a Assembleia. Né? Então tem uma responsabilidade por isso. Então, assim, o que claramente assim, a Assembleia ela não é um lugar de freira. Não é uma igreja. Né? A igreja, obviamente, tem pessoas, né, que estão lá buscando serem pessoas melhores. Esse é o grande, né? Se der para resumir, quem são as pessoas que vão para a igreja? Pessoas que estão tentando buscar melhorar. A Assembleia não é isso. A Assembleia são pessoas que estão lá com um objetivo único de poder, com um objetivo único de cargo, com um objetivo único de resolver o seu problema, né? De se reeleger, enfim. Então, assim, realmente é um ambiente ácido. É um ambiente hostil para você dar um testemunho, né? E eu tenho buscado sempre manter e cumprir esse ministério que Deus me deu, de ser sal e ser luz lá dentro da Assembleia. Interessante. Eu tenho tido oportunidades de falar do amor de Cristo, alguns deputados têm dado essa oportunidade, então eu tenho, já tive a oportunidade de falar, né, de Jesus para as pessoas como Salvador, o plano da salvação, não só para deputados, mas também para secretários, enfim. Então eu tenho percebido que Deus tem aberto algumas portas lá, e eu acho que isso que é fazer a diferença. Eu acho que ministério não é ser deputado. Eu não sou um iluminado, eu não sou um diferenciado, né? Você é médico, Juliano, né? Você é professor, Tato, isso é ministério, né? Desculpa, Fernando, não lembro a tua posição. Advogado, isso é ministério. E se você, como advogado, entendendo o teu ministério, se você resolver virar médico, cara, vai dar ruim. Tem como. E a mesma coisa na política. Se a pessoa tem Jesus no coração e fala, não, eu quero virar político, mas não entende que aquilo tem um propósito de Deus, Deus quer usar ela, né, como político, não vai dar boa. Não vai dar boa. Então a gente tem que estar atento a isso. Quando Deus chama uma pessoa, indistintamente para quê? Canador, eletricista, para quê? É um ministério. E a pessoa tem que fazer aquilo com excelência. Eu me preparei para ser deputado. Quando eu saí candidato... Pode quando eu saí, quando Deus falou, não, eu quero que você seja candidato, eu fui fazer uma pós-graduação em gestão pública. Foi no aniversário dos meninos, né? Dos teus filhos, a gente estava conversando. Isso que eu ia te falar até, dessa pós que fez em São Paulo, que foi um negócio muito interessante, assim, que te abriu uma visão bem diferente, né? Nas nossas outras conversas. Eu fui me qualificar. Eu falei, eu não quero ser um deputado medíocre, eu quero ser um deputado qualificado. Exatamente. Não é mais uma multidão, né? Então eu fiz uma pós-graduação em gestão pública, eu fiz um curso de formação política na melhor escola de política do Brasil, que se chama Renova BR. Na minha turma foram 13 mil inscritos para 296 vagas. Processo seletivo duríssimo. Graças a Deus eu fui aprovado, fiz o meu curso, fui aprovado. E depois de eleito, eu fui fazendo um curso de gestão de mandatos no INSPER, que é um dos melhores institutos de pesquisa do Brasil. Então, hoje, agora, para o ano que vem, provavelmente eu já estou começando a buscar que outro curso que eu posso fazer para me especializar durante 2025, já pensando que se Deus for estender esse ministério, que eu não sei por quanto tempo, se é por 4 anos, por 8 anos, por quanto tempo, eu quero estar preparado mais ainda para esse ministério que Deus me deu. Assim como o Tato se prepara para dar as aulas, buscando fazer curso, pós-graduação e tal, você fazendo os cursos também, o Fernando também, que eu acho que esse é o ponto.
A qualificação é o que nos move, né? Não existe milagre. A gente tem que se qualificar, tem que ter a parte espiritual, sim, mas a parte de qualificação é fundamental. Então, assim, a gente... Fazer com excelência. A gente vê que você, né, não por te conhecer, mas a gente vê que você não chegou aqui por acaso, né? Houve todo um processo de preparação. Uma caminhada, né? Até uma coisa muito interessante, lembrando lá de trás, de muitos anos atrás, né? Da questão do Moody, da questão das 10 medidas, que você foi a Brasília. Conta um pouquinho disso daí pra nós, que você tem um caso bem legal, assim, de quando tu foi levar, né? Tu chegou aí a Brasília levar... Eu só queria dar uma complementada, que não é bem uma complementada. Você vai achar até uma floreada de repente até a mais do que você imaginou que eu fosse fazer aqui, né? Mas eu já conheço o Fábio há muitos anos. A Vivi é mais tempo do que ele. A Vivi é a esposa do Mas Fábio a Vivi é a esposa do Fábio, Vivi Stork, um abraço pra você, né? Vivi Stork de Oliveira? Rapata nas cadeiras. Tive a bênção de vê-los casar, tive a bênção de ver verdade, cara. eles Você foi no começarem a casamento, namorar, cara. né? Mas eu nunca esqueço, meu filho mais velho nasceu há 17 anos atrás, e a primeira visita que eu recebi no hospital foi da esposa dele. Que legal. Né? E a esposa dele conhecia a nossa história, né, e tal. E eles tinham recém se Se conhecido. você não sabe, foi aluna do Tato. Não me envelheça tão quanto quiseram te envelhecer aqui. Mas Vivi, um abraço pra você. Mas teve essa história que ela foi a primeira a visitar o meu filho no hospital. Foi o primeiro que meu filho conheceu, né, dos amigos e tal. Mas ela chegou no hospital com uma fala assim que eu achei muito interessante. Eu abri a porta e falei: Tato, eu conheci Jesus. Por quê? Porque a gente fazia um teatro lá na igreja, que era Casa de Julgamento, e naquele ano eu também estava junto com vocês lá, né, entre os atores, né? Mas o Fábio estava representando Jesus Cristo. Eles se conheceram nesse contexto, né? Então ela falou assim: Tato, conhecia Jesus, né? Mas ela é uma pessoa que eu sempre admirei, independentemente dela ter sido minha aluna na adolescência dela, né? E eu na minha pré-juventude. A gente entendeu. Poucos anos atrás, né, Tato? Detalhe. Quando eu tentava ensinar química, né? Mas enfim, para aquela geração dela. Mas enfim, o fato foi que ela sempre teve muito a minha admiração e da minha esposa. Depois, mais tarde, ela foi colega de faculdade da minha esposa. Elas estudaram juntas, né? Que legal. E ela sempre foi uma adolescente muito diferenciada, foi uma jovem diferenciada. Então, uma das coisas que eu pude dizer para ela, antes de você entrar na vida dela, eu tenho certeza que o dia que a tua escolha chegar vai ser a melhor delas. Olha que responsabilidade, hein? E ela chegou no hospital dizendo: eu conhecia Jesus. Vai se referindo a você, né? Então, e eu tenho certeza que o fato dela ter te escolhido já validou boa parte do teu chamado, né? Então, assim, sim, a Vivi, ela tem essa admiração já de muitos anos, minha e da minha esposa, né? Mas o que eu queria pegar carona nessa fala minha aqui, né? É de que tudo que eu já ouvi aqui já fez, né, valer muito o voto dado em você, né? E o teu senso de missão, eu tinha certeza que você ia carregar para dentro da LEP, né? Eu acompanho as suas devocionais quando você divulga parte delas ali, das leituras bíblicas que você faz, né? E você falou: é um ambiente ácido. Eu, como químico, penso assim: puxa, então você vai representar uma base que vai neutralizar toda a ciência. Base nervosa, assim, né, cara? Base porreta, hein? E o sal, em particular, né? Muita gente pensa no sal, vai dar sabor e tudo mais e tal. Pensa nas referências bíblicas que o sal pode representar ali, né? Mas eu, como químico, sempre digo o seguinte: o NaCl é o que, né? O cloreto de sódio mais famoso deles, né? Ele é o mais reativo de todos. Então eu te vejo ali como realmente assim, alguém que vai ser reativo, né? Dentro de um propósito muito claro, que você deixou isso claro pra gente. O fato de você falar que ajoelhou, que você, né, fez jejum e tudo mais, esperou uma resposta de Deus, isso pra mim já representou o máximo da validação de Deus ter comentado contigo. Pra mim, o Deltan, ele só deu um grito pra te acordar. É verdade. Né? Você já estava pronto, era só faltava só despertar, né? Mas é o que a gente precisava, né? Eu acho que o Deltan já representou isso enquanto aquela luta para as 10 medidas e tudo mais, essa vocação, e você veio em contrapartida também para isso, né? Eu acho que é enriquecer a nossa busca, exatamente. É enriquecer a nossa busca, a nossa representatividade, então... Provar que dá para fazer, né? E ressignificar algumas coisas que pareciam perdidas. Sim. Né? Então vocês vêm trazendo, né? A gente diz até o próprio Deltan: Deltan, daqui uns tempos queremos você aqui conosco, hein? Tem muita coisa para tu nos contar aqui. Então, assim, vocês vieram com um propósito de ressignificação. Né? E de acreditar no que é possível, de que é possível ser diferente, que é possível fazer. A gente se encontrou umas semanas atrás na comemoração dos 15 anos do meu filho, né? No Barbaracá dele.
Daí tava conversando com você, Fábio, falei, e aí, Fábio, como é que é ser cordeiro no covil dos lobos? Ele, tá difícil, tá difícil. Os mais antigos que estão nos assistindo vão lembrar que existia uma época que tinha uma fase de ter frase de para-choque de caminhão. Sim, sim. E aí eu li uma vez uma dizendo assim, Deus nos dá batalhas para nos transformar em melhores soldados. Daí embaixo estava escrito, o problema é que ele me confundiu com o Rambo. Então, Boa. Fábio, mas conta pra gente um pouquinho lá da questão lá de trás. Então, assim, porque... desde a época do Moody. porque você Faz o link, né? Porque você falou um pouquinho dele, mas lá atrás... sabe... Você sabe que eu sou meio... Minha cabeça, ela não é uma cabeça assim, centrada, ela é meio diferente, igual eu costumo vejo as coisas em metáforas, né? Então, assim, como você contou das fotinhas, eu consegui ver tudo aquilo ali, e falei, puxa, foi um link assim, né? Você fez um link como se estivesse assistindo um filme vendo o passado. Né? Então, faz um linkzinho com o que você tá hoje e lá de trás. Porém, eu tenho uma coisa que eu espiritualmente consigo entender ou ver, é que você estava sendo preparado desde lá de trás. Onde você chegou hoje, o Espírito Santo, ele já sabia que tu ia estar nesse lugar, ele sabia que tu ia estar sentado lá na LEP, né? Não é da nossa força nem da nossa vontade, mas era da vontade de Deus. Então eu acho isso daí muito gratificante de entender essa trajetória, que não é uma trajetória feita nas coxas ou ao acaso, né? Houve um preparo e um preparo muito grande antes disso, né? Então, aí até para quem votou em ti, para saber assim, puxa vida, eu não perdi não, foi realmente, o pessoal perdeu o voto. Não, realmente está fazendo a diferença, né? O teu trabalho hoje faz muita diferença, a gente vê o teu engajamento, as comissões onde você está inseridos e fazendo realmente o novo. Mas conta um pouquinho do teu passado lá, porque é bem legal para que as pessoas consigam entender. O Fábio, deputado Fábio Oliveira hoje, não é de hoje. Ele já faz uma diferença de longa data. Junto com o Deltan, que realmente o Deltan é uma pessoa inquieta, que tem uma vontade dessa questão de mudar e de fazer a diferença, né? Ele veio com um propósito muito grande de fazer a diferença também. E juntaram vocês dois, assim, ninguém segura. Não é desconexo o que aconteceu lá em 2013, 2014 com o que eu estou vivendo agora em 2024. Claro que lá atrás não tinha noção, ideia de onde que isso poderia chegar. Mas em 2013, o Brasil ele estava passando por um momento bem estranho, né? As pessoas elas estavam inconformadas, mas elas não sabiam pelo quê. Tanto que no final de 2013, não sei quantos de vocês que vão conseguir lembrar disso, mas muitos foram para a rua. Tinha aquelas manifestações e tal. Não, mas eu estou lembrando das primeiras. Que as pessoas elas iam para as ruas e não sabiam por quê. Você olhava para a pessoa do lado e falava assim, velho, você está aqui por quê? Cara, não sei, cara, mas cara, eu não podia ficar em casa, eu tinha que vir para a rua. E eu lembro que um dos motes ali, no final de 2013, no início de 2014, foi uma subida de... Centavos da passagem. Não são apenas 25 centavos. Uma coisa assim. Era isso. Então as pessoas, cara, elas estavam dizendo assim, eu não tô aqui porque subiu só 20 centavos, não sei se era 20 ou 25 centavos. Não é só isso, eu tô aqui... Não sei por quê, mas eu tô. O espírito era mais ou menos esse, tá? Sim. Só que, na verdade, o que estava acontecendo? Cara, as pessoas elas estavam sentindo um cheiro muito ruim. E esse cheiro ruim que a gente estava sentindo era o cheiro da corrupção. Sim. Que a Lava Jato trouxe à luz tudo isso. O que a Lava Jato fez? Existia um grande tanque, uma grande piscina com podre. E a Lava Jato foi lá e abriu o ralo, e a hora que essa água baixou, a podridão toda ficou à luz de todos nós. Sim. Excelente. E a grande novela que o brasileiro mais gostava de assistir era o Bom Dia Brasil, para saber quem que o japonês da Federal tinha prendido naquela manhã. Não era nenhum tipo de programa. Era, cara, quem que o japonês prendeu hoje, cara? A Polícia Federal vai às 6 da manhã. Exatamente, né? Cara. Então, você sabia isso no Bom Dia Brasil. Sim. E as pessoas começaram a entender, cara, peraí, mas é isso por isso que eu tô indignado. Então, a Lava Jato, cara, ela foi um grande agregador. Trouxe as claras, né? E o Deltan... Claro que eu não posso desmerecer os outros procuradores, mas a Lava Jato de Curitiba ela foi coordenada pelo Deltan, e o Deltan só não coordenou a Lava Jato no Brasil porque ele não quis, porque ele entendeu que existia a importância de se desmembrar. Então teve a Lava Jato de São Paulo, teve a Lava Jato no Rio de Janeiro também, mas a Lava Jato aqui do Paraná, de Curitiba, foi, sem sombra de dúvida, a mais importante. O que o Deltan fez...
ele aproximou o cidadão comum, como nós, de tudo isso que estava acontecendo. E o Deltan, ele vinha com um linguajar mais acessível, não com aquele juridiquês, né? Não falando mal de advogado e juiz, mas não com aquele juridiquês rebuscado de tribunais, e ele deu acessibilidade às pessoas. O povo entendeu. Ele deu acesso às pessoas para as pessoas entenderem o que estava acontecendo. Sim. Até em cima daquele PowerPoint que o Deltan fez, cara, em relação ao Lula, que o Lula estava no centro, e as pessoas, quando viram aquilo tudo, e eles falaram assim, caraca, cara, esse troço é gigante. Sim. E os milhões e milhões e bilhões de reais que foram trazidos à luz e dizendo, cara, é isso que está acontecendo. E aí, o que surgiu paralelo a isso? Surgiram pessoas de diversos grupos querendo dizer, cara, eu quero fazer algo a mais, eu não quero só ficar indignado. Sim. E daí, nesse momento, pastores, eu posso dizer assim, hoje tranquilamente eu posso dizer que o Moody foi fundado por líderes evangélicos. Na época a gente não podia falar, porque Deus nos deu uma estratégia, não falem que vocês são cristãos. Sim. Vocês são um movimento social de combate à corrupção. E aí vários pastores se reuniram, me convidaram para participar também, eu fui um dos cofundadores do Moody, e a gente começou, cara, vamos lá, vamos fazer alguma coisa e tal, e a gente, na época era Facebook, e aquela coisa, e pá, o Deltan começou a ver que aquilo começou a criar corpo, ele começou a... Tudo dentro da lei, ele começou a dizer, moçada, ó, se organizem, tá para sair mais uma fase, não falava o quê, ele foi muito correto nesse processo, e de repente o Deltan vem e fala assim, cara, eu tô com... A gente escreveu aqui 24 projetos de lei, e nós reunimos eles em conjuntos, viraram 10, e a gente está com essas 10 medidas aqui que a gente acha que pode mudar a forma de se condenar corruptos no Brasil. E aí, o pastor Marcos, lá do Bacaxiri, ele olhou para o Deltan e falou assim, Deltan, isso aqui não pode ser do Ministério Público, isso aqui não pode ser um projeto de lei de um político só. Isso aqui tem que ser um projeto de lei de iniciativa popular. Sim. Aí a gente foi estudar como é que tinha que acontecer isso. Cara, a gente chegou lá que tinha que ter 1,5 milhão de assinaturas. Tem um processo. Física, porque hoje aceita com RG, eletrônico, RG, número do título eleitor, CPF. E além disso, essa 1,5 milhão de assinaturas, ele tinha que ser... as assinaturas tinham que ser uma proporcionalidade de estados, não podia ser só do Paraná. Tinha que ser vários estados. Sim. Aí, cara, isso aqui é quase impossível, cara. E a gente, cara, vamos, e nós chegamos pro Deltan, cara, nós vamos começar a coletar assinatura. Então o Moody, que na época era um movimento, ele foi o primeiro movimento social que começou a coletar as assinaturas. Só que daí a gente começou a fazer isso e de repente a gente começou a receber a ligação de vir pra rua, de MBL, os caras, e aí, o que nós vamos fazer? Como é que vai ser? E então a gente virou um movimento social estratégico a nível nacional. Eu viajei o Brasil inteiro dando palestras dos efeitos da corrupção e tal, aquela coisa toda. E, cara, foi tudo numa conversa que eu tive com o pastor Marcos, eu falando, pastor Marcos, eu tô inconformado com o que tá acontecendo, tô sentindo um fogo dentro de mim que eu não sei o que é. E ele falou, cara, vamos orar, veio o Moody, e a gente entendeu que Deus estava virando uma chave e a gente não sabia para quê. Sim. O pastor Marcos, né, junto com o pastor Silvado, foram meus líderes espirituais, enfim, a gente caminhou muito próximo. E aí, o caminho indo, coletamos 2.400.000 assinaturas em um ano e meio. Isso na história do Brasil Democrático foi um recorde. Claro que hoje você consegue coletar muito mais assinatura porque é digital. É muito mais fácil. Né? Não vai ter na história do Brasil ninguém que conseguiu coletar tanta assinatura num curto prazo de tempo. Então o Brasil participou disso. Então, quando eu vou, às vezes, falar, eu dou uma olhada na cabeça do pessoal, eu vejo quando tem cabelo, é branco, eu falo, quem que assinou aqui os 10 mil? Cara, galera, levanta a mão. O momento quando é mais moçada, não adianta nem perguntar, né? Não sabe nem mais o que é 10 mil. Não sabe nem o que é assinar físico, exato. Né? E aí, por causa desse trabalho todo que eu descrevi agora, vieram os convites para eu sair político. 2018 e 2020. As pessoas olhavam e falavam, pô, esse cara fala bem, esse cara não sei o quê. Viam alguma coisa que eu não via. Tem interesse. Gosta de política e tal, e vinham fazer o convite, né? E daí Deus falou não, daí 2020 não também. Então, assim, o Moody foi algo que Deus usou na minha vida para virar uma chave. O Moody deixou de ser movimento, ele virou um instituto. Eu fui o primeiro presidente do Instituto Moody. Ele
tem uma utilidade pública municipal aqui em Curitiba. Ele é uma marca registrada. Hoje eu tive que sair do Mood em 2019, quando eu assumi um cargo dentro da estrutura do Estado. E aí hoje, assim, não sei muito como que tá, mas é algo que tá no meu coração. Tá tatuado aqui, tá na massa do sangue, porque isso faz parte da história do Brasil. Sim, não é a história de Curitiba, não é a história do Paraná, faz parte da história do Brasil. É algo que os livros de história vão trazer numa visão diferente. Depende de quem escreveu. Se for numa visão Moraes, não vai ter. Mas, Fábio, eu lembro que na época que foi entregue, e você acha que esteve lá nesse momento, o Deltan até chegou a dar entrevistas quando, né, juntaram-se as pilhas de assinatura e tudo mais, e o Rodrigo Maia era presidente da Câmara na época, né? Era o Rodrigo Maia, Rodrigo né? Maia. E Nhonho. e houve toda, né, sucumbiram as assinaturas e fizeram uma votação às escuras e tal, e foi, né? Mas eu acho assim... 16 de novembro de 2026. 2016. Eles simplesmente jogaram no lixo 2.400.000 assinaturas dos brasileiros. A impressão que eu tive foi que, quiseram dar um grito, aqui você não vai cantar de galo, né? Mas, enfim, hoje você é político, nos representa lá na LEP, né? Deputado estadual. Talvez naquele período você não tinha tamanha projeção de onde você poderia chegar, mas Deus veio preparando você como homem primeiro. Então, primeiro você se tornou, né, um homem, né? Então, assim, que honrasse aquilo que você sempre pregou, né? Então, Deus veio trabalhando com o teu caráter primeiro, até te dar uma responsabilidade de representar, né? Seja nós evangélicos, seja, né, qualquer outro que mesmo não tenha tendo a mesma fé que a gente, viu em você alguém que pudesse confiar. E eu tenho visto o seu engajamento, né, acompanho o teu trabalho, né? Apesar de acompanhar pelas redes, mas você deixa muito nítido o teu papel lá dentro, né? Então, a tua mídia feita, ela chega para nós com esse suor, de que tem alguém, de fato, lá fazendo a diferença lá dentro, né? E pegando a vertente nessa minha fala, você acha que todo esse processo que envolveu a Lava Jato, que envolveu, né, aquela onda de delações, das pessoas sendo processadas, alguns políticos também sendo presos e tal, né? O japonês na época, aí na mídia direto. Mas você acha que isso despertou, não vou dizer uma direita que estava até então um pouquinho adormecida nos últimos 12 anos ali, que foi aí o PT ganhando as eleições presidenciais, tudo, né? Os 2 mandatos do Lula, depois veio a Dilma, depois veio a semi-Dilma, depois veio o Temer. Mas você acha que hoje, né, essa bipolarização que existe entre a questão, né, dos ideais políticos aí, você acha que isso teve uma contribuição muito grande da Lava Jato para despertar essa direita conservadora, esse povo que está hoje aí, tipo, mobilizado junto com a gente, cristão, em querer realmente ver, né, todo aquele trabalho que nós tivemos no passado ressurgindo como algo que pode fazer a gente acreditar de novo? Não, peraí, apesar de o Supremo tá anulando as decisões tomadas no passado da época da Lava Jato, apesar de todas essas, né, de todas essas má notícias que a gente recebeu nos últimos anos aí, né? De todo o trabalho da Lava Jato ter sido colocado aí, né? Então aí no lixo praticamente, mas você acha que pelo menos esse despertar, ele ainda tá valendo a pena? Porque assim, você tem isso, você falou, na veia, né? Então você sabe da contribuição que você deu, né? Do papel que você exerceu naquele momento ali e tudo. Então você acha que pelo menos assim, hoje o que a gente tem de maior valor é justamente esse despertar da população aí, dessa massa direita que, né? Que hoje assim está fazendo frente com tudo o que a gente aí tem discutido com a esquerda, com tudo que a gente não concorda com a esquerda, né? Você acha que antes existia um braço da direita que estava sucumbido aí por essas, né, por essas últimas eleições que a gente tem, principalmente as presidenciais, né? A gente vê claramente aqui no Brasil que de um bom tempo para cá a gente percebe que existe a esquerda e a direita, né? E dentro da esquerda existe uma união. Por mais que existam vertentes diferentes de socialismo, né, entre, por exemplo, um partido comunista brasileiro e o próprio PT, mas é uma esquerda e é uma esquerda unida. Então, você vê organizada, e você vê que pelas próprias votações dentro do Senado e da Câmara existe uma união. E na Assembleia, aqui, num ambiente muito menor, você percebe isso. Tem deputados do PT... De unidade, né? Exatamente, de unidade. E quando você pega a questão da direita, você vê algo desorganizado. E você vê que só há uma união quando chega o desespero. Né? Então, por exemplo, quando você pega o caso de Guarapuava, que nas eleições agora tinham 2 candidatos de direita e um candidato do PT,
O candidato natural da direita, que em tese seria o eleito, era o atual prefeito, só que ele estava em segundo lugar nas pesquisas. E no sábado anterior à eleição, agora, dia 26, né? 27 foi o segundo turno, não, então foi no primeiro turno. Não lembro. Lá só tem Começo primeiro de turno. Exatamente, dia 6, né, foi a eleição, se não me engano, dia 5. No sábado anterior à eleição, o que estava em terceiro lugar virou primeiro. Só que olha o detalhe, com 61 votos de diferença ele ganhou a eleição. 61 votos. Se você faz a continha, daí a conta de político, né, que não foram 61 votos, foram 31 votos. Porque se o cara do PT tivesse feito Tem que 32 votos, ele teria sido eleito. Sim. Entende? Então, essa é a conta Essa que é você faz. matemática. Não é 61 votos, foi 31 votos de diferença. Uhum. Então, assim, por quê? Porque a direita se uniu por desespero, porque não queria que o PT assumisse a prefeitura de Guarapuava. Então, infelizmente, hoje, a direita é uma direita orgânica. Ela está, como eu falei, que é um ambiente inóspito da Assembleia, que cada um por si. Então, por exemplo, você vê uma eleição aqui de Curitiba, em que saíram alguns candidatos de direita, e quantos candidatos de esquerda saíram? 2. Razoavelmente de esquerda, né? Exato. Eles são centro-esquerda, né? Não são Exatamente, mas 2. dois. E um já lá, antes do primeiro turno, já tinha abrido o bico. Aberto? Aberto. Já tinha aberto o bico. Então ficou um candidato, basicamente. Uhum. Então é esse o ponto, sabe, cara? Tipo, a esquerda tá onde tá hoje porque eles se juntaram, se organizaram e falaram, cara, vamos nos juntar no que a gente pensa igual. O que é diferente não nos une. Então vamos nos unir no que a gente pensa igual. E a direita não. A direita é orgânica, ela é cada um por si. Então, assim, o que nós... E a tendência, Tato, olhando para um cenário de previsão para frente com a lei que está em torno dos partidos políticos, a cláusula de barreira, enfim, essa coisa toda, a tendência é a gente diminuir cada vez mais os números de partido. Uhum. E a dicotomia ela vai ficar mais acirrada ainda. Não vai chegar a ser só 2 partidos, como é nos Estados Unidos, né, os republicanos e os democratas, mas eu acredito que para a eleição de 2030 a gente vai ter de 12 a 15 partidos políticos. Dos 33 que a gente tinha na eleição de 2020, hoje já são 26 partidos, 27 partidos. Eu acho que para a eleição de 26 a gente vai chegar aí nos 23 e para a eleição de 2030 a gente vai ter aí uns 12 partidos. Ô, Fábio, você tem observado que o eleitor ele está mais maduro politicamente? Porque, como você falou, lá em 2013, 2014, a gente teve o movimento, vem pra rua e tal. E eu acho que o grande ganho, né, o grande legado daquilo ali foi trazer o brasileiro para um interesse na política, né? Se a gente pegar aqui os nossos vizinhos, aqui os argentinos, eles têm esse interesse, é natural deles. Sim. E o Argentina brasileiro é politizado. e o brasileiro não era. O brasileiro é assim mesmo e tal. Então, acho que até você mesmo, quando assume a tua postura religiosa, tua crença religiosa e o que você está fazendo na Assembleia sem meias palavras, é sinal daquele 2013, 2014. Sim, né? Então, é um você fruto. também é fruto disso. Como nós também todos, né? Hoje nós estamos aqui discutindo num podcast cristão política, era uma coisa que há 10 anos atrás não existia. Não era pensado. Numa roda de amigos, ninguém falava, isso aí Falava era um de futebol. era um assunto indigesto político. Hoje não, as pessoas se interessam, gostam, mas isso fruto muito daquela geração 13, 14, né, que a gente viveu aquilo. Você deve ter tido hoje... Uma sementinha, né? Você deve, com certeza, deve ter tido o voto de primeiro eleitor, apesar de 16, 17 anos. Você consegue observar esse interesse, essa semente germinou nessa geração nova? E o que você dentro da Assembleia, quais as discussões que vocês têm sobre isso? Mudou o eleitor? Mudou o público que vota? Como é que está isso hoje? A gente tem 2 fatos que a gente precisa se atentar. Mudou a forma de se fazer campanha,
e dessa forma você atinge o eleitor de maneiras diferentes. Então, quando eu fui candidato a deputado estadual, quando eu fiz aquele curso do Renova, que é aquela escola de formação política, a gente teve aula, não lembro o nome do marqueteiro, mas foi marqueteiro de campanhas presidenciais, um cara hiper famoso aí no Brasil, infelizmente realmente não lembro o nome dele, foi a primeira aula que eu tive nesse curso. E ele pegou e falou o seguinte: atentem para as mídias sociais. Porque a eleição que vocês vão concorrer vai ser 60-40. 60% mídias sociais e 40% TBC, que é tirar a bunda da cadeira. Que é o santinho, né? Você andar com a praga colada na camisa, o perfurade, aquela coisa toda, 60-40. E ele falou, e a eleição de 26 vai ser 70-30. Então, 70% mídias sociais e 30% TBC. Então, só que daí, vamos lá. Minha mãe, ela tem 79 anos de idade. Minha mãe não tem Instagram, não tem Facebook, e ela usa e-mail. Ela usa o computador, mas para fazer lá as teses dela, as dissertações dela, corrigir os textos que mandam, livros que ela faz correção, e usa o e-mail, só. Então, assim, eu não consigo, ou qualquer político, atingir minha mãe pelas redes sociais. Sim. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que colocar. Então, quem está sendo mais atingido? Cara, claramente é uma geração que tem menos de 60 anos. Né? E em nichos diferentes. Essa geração de 60 anos, ela está usando o Facebook. A minha geração para baixo está no Instagram, um pouco de X ali, né, antigo Twitter. E daí, se você for pegar essa moçada, TikTok. Não, é outra coisa. É TikTok. Outra turma. É outra turma. Agora eu pergunto para você, qual político que você viu fazendo campanha no TikTok? Deltan não fez. Sim. Eu não fiz. Eu não tenho nem TikTok. Então, esse é o ponto. Se tiver, não vai chegar nem que eu não tenho. Nunca entrei, não sei nem como é. E dentro desse contexto, a gente não pode esquecer também da questão das gerações. Quem está votando agora vai ser a geração Z. A Z, né? A Z. Acho que é a Z. E aonde que está a geração Z hoje? Está dentro de casa. Eles estão dentro de casa, eles não saem de casa. É uma geração que está dentro de casa. Esses dias eu vi um cara comentando, falando da diferença das gerações, né? De o cara chegar, cara, se você chegar para um cara da geração X e chegar e cara e dar uma rotada, ele, cara, você não deveria fazer isso. O cara, não, tá bom, não vou fazer mais. E beleza, tá tudo certo. Agora você chega para um cara da geração Z e fala um negócio desse, o cara vai te odiar pro resto da vida, cara. Fazer um textão, vai publicar. Eu tô falando disso, tudo falando de política, tá? Tudo falando da questão do voto. Agora a gente tem uma outra coisa que a gente não pode esquecer, que é o segundo ponto, é de um número que foi absurdo nessa eleição, que foram as abstenções. A de Curitiba foi uma das mais altas do Brasil. Quase um terço, né? 34%, cara. Mais de um terço. Mais de um terço. É muita coisa. A média do Brasil foi 28%, se não me engano, 27%, 28%. A de Curitiba foi 34%. Existe um recado que está sendo dado pelo eleitor e que, se nós políticos não calçarmos a sandália da humildade e não entender, ninguém sabe, eu já conversei com vários caras aí entrando na política, já estão na política faz tempo, médio, falei, e aí, o que o eleitor está querendo dizer? Cara, ninguém conseguiu ler, mas um recado está sendo dado. Só que existe uma questão também, que daí entra na questão da igreja. Agora eu vou falar da igreja nesses dois contextos que eu falei. Público de igreja basicamente usa mídia social. Vou dizer 90%, 95%. Sim. Tá? Usa mídia social. Agora, que tipo de voto que a gente espera de alguém que é um frequentador assíduo de igreja? Em tese, um voto qualificado. Só que não é. Sim. Não é. Não é. E a gente pode ver, por exemplo, aqui em Curitiba, com o resultado da eleição, e pessoas evangélicas que votaram na Cristina Grêmio. Só que quando essas pessoas souberam, por exemplo, né, e isso não sou eu que estou falando, isso foi amplamente divulgado, que o marido da Cristina Grêmio é um esotérico, as pessoas, opa, peraí, eu não sabia. Pastores votaram e mudaram o voto no segundo turno. Né? Então, assim, informações que foram passadas por WhatsApp, enfim, pela mídia de uma maneira em geral. Só que hoje, o que acontece? Eu tenho falado isso para diversos pastores. Eu acho que um dos grandes desafios de um líder religioso, de um pastor de uma igreja, independente do tamanho hoje, é fazer o que eles fazem com a Bíblia, à luz da Bíblia, para os membros da igreja. Eles não chamam a gente como homem, e eles nos ensinam, à luz da Bíblia, como ser um marido melhor, Sim. um pai melhor, não ensinam finanças à luz da Bíblia, não ensinam os filhos a serem os filhos melhores.
qual é um dos grandes desafios que eu entendo para um líder religioso hoje? Ensinar cidadania à luz da Bíblia. Porque hoje, dentro de um cenário de alta abstenção de voto, se os pastores fizerem parte de uma criação de cultura, de cidadania, e não ensinar em quem votar, mas como votar, a igreja vai ser responsável pela eleição de pessoas que vão representar o reino de Deus. Não estou dizendo que sejam crentes, mas que realmente vão lá representar os seus princípios e valores, enfim, porque não precisa ser evangélico. Não. O cara pode ser um católico, cara. Ética não tem... Exato, não tem religião. Não tem bandeira, né? Isso, o cara é ético porque ele é. Sim. Recebeu no berço. Entende? Ele tem princípios e independente... Tem uma frase que eu gosto muito, assim, que antigamente, hoje a honestidade é princípio, antigamente era uma obrigação, né? Sim. Como? Eu sou honesto, mas eu não espero nada diferente disso. Cara, eu acho um absurdo um político chegar e na propaganda assim, eu sou ficha limpa. Sim. Meu amigo, isso é mais do que uma obrigação, cara. Deveria ser diferente, não tem sentido. Né? O cara usar isso como propaganda, porque, cara, é um beiro absurdo. Você já não foi absurdo. É o lobo cuidando do galinheiro, isso. Né? Pois é. Mas, Fábio, teve um especialista que nós recebemos aqui que ele entrou assim nas particularidades das gerações, né? Daí, quando citou a geração Z, uma das falas dele que me marcou bastante, sim, que me chamou a atenção, foi o fato de que, apesar deles estarem boa parte do tempo deles nas redes sociais, e muitas vezes na nossa cabeça passa a impressão de que eles estão se alimentando só de futilidades, né? Não. Mas é uma geração que está muito atenta. Hiperfoco, né? Exatamente. Ele usou essa expressão, né? Exatamente. E ele falou assim, está muito atenta a essa dissonância que a gente já vê há muitos anos do faço o que eu faço, mas não faça melhor. Faço o que eu digo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Exatamente. Que não cola mais esse discurso para eles, não cola. Eu acho que a classe política que está surgindo, né, e você faz parte dela, ela tem também esse desafio, né, de entender que se essa geração está se levantando de uma forma ainda discreta, né, mas observando mais, né, o discurso, a prática do discurso, né? Então, assim, o fazer casar aquilo que você fala com o que você vive e tudo mais, né? Então, se essa geração ela está tendo esse olhar mais atento e está sendo um pouco mais rebuscada nessa observação, principalmente quem se expõe muito na mídia social, né? Você não acha que é o momento também da classe política num todo se despertar para isso, para esse tipo de comportamento dessa geração? Eu acho que muitas vezes é entendida de maneira muitas vezes errada, né? Alienada, né? Alienada, né? Mas tem um ponto, cara, que eu vejo com muita preocupação em relação a essa geração, e obviamente que se isso está acontecendo, eu assumo minha parcela de culpa. Como cidadão, né, como tio, como pai, enfim. Essa geração hoje ela tem um problema muito sério de relacionamento. Ela não se relaciona. Isso aqui não existe. Uma geração daqui a 15 anos eu não consigo imaginar acontecendo podcast como esse de pessoas conversando e interagindo. Sim. Aquilo, as pessoas que estão assistindo, sim. Sim. Mas as crianças de hoje, os adolescentes de hoje fazendo um podcast, se relacionando, dando risada aqui, um tirando sarro do outro, eu vejo com séria dificuldade. Isso é um exemplo trivial que eu estou dando. Agora você imagine essa geração num plenário de uma assembleia, no plenário de uma câmara, tendo que discutir com uma pessoa e defendendo o seu ponto de vista, mas respeitando o ponto de vista do eleito. Eu me preocupo um pouco com a questão e lutando até para que ele exerça esse direito, né? Porque me preocupo com a questão do argumento, sabe? Então, assim, me preocupa assim, cara, para onde vamos? E não é Brasil, é mundo, sim, sabe? E eu não sei se de repente nessa geração aquele indivíduo que fala um pouquinho melhor, e meu receio é a qualidade do político que vai entrar ali, ou a qualidade de pessoas que vão ser esses expoentes, sabe? Pela questão do relacionamento. Eu entendo perfeitamente que essa geração vai dar um pulo, fazer o mundo dar um pulo quântico tecnológico. Sim. O quântico, eu digo, é um pulo gigante. Já deu e vai... Essa geração está desenvolvendo inteligência artificial. É exponencial o crescimento. A gente não tem como controlar mais, né? Tem muitas coisas boas. Só que a minha geração, eu sou da década de 70, né? E a gente vê muito videozinho, né? Falando daquelas coisas. Cara, da década de 70, 80... Última infância, né? Eu vejo, claro que tem coisas boas, mas hoje eu me preocupo pelas coisas assim que a gente percebe que pode ser que não dê boa, né? Cada geração tem seu ponto positivo. Mas
assim, o que a gente precisa é minimizar os pontos negativos. Eu acho que é esse um ponto pra gente pensar. Não, excelente reflexão. E deixa eu te contar uma notícia que não é boa. Você acredita que tá chegando ao fim? Caramba, já? Já. Cara! É rápido. Vocês falam demais, cara! Olha, o mais gostoso da gente gravar é assim, ó. Que é um absurdo. Todo Ele não mundo fala, mas consegue. Já acabando, é um absurdo isso. Não tem sentido. É rápido. O meu chefe legendário já chegou aí ou não? Acho legendário. que deve ter tocado. Deve estar chegando. Deve tá aí já. Deve estar chegando. Fábio, olha, foi uma honra muito grande estar contigo aqui, deputado Fábio Oliveira, você faz a diferença mesmo. Mas antes da gente fazer essa finalização, no final a gente pede para que você mande uma mensagem para as pessoas e tal. Eu quero fazer uma pergunta para ti, assim, o que é para você? Eu quero ir para você mesmo, Fábio, tá no centro da vontade de Deus. O que é, como que é isso para ti? Cara, tá no centro da vontade de Deus, tentando buscar o engenheiro que é em mim e responder de forma cartesiana, é estar no melhor lugar que você pode estar. É estar no lugar que você deve estar e estar realizando aquilo que Deus espera que você realize. Estar no centro da vontade de Deus é nada mais, nada menos do que você podendo estar dando o máximo de você, mas não para você, para o reino de Deus. Amém. Muito bom, muito bom. Então vamos às nossas Considerações finais. Tá Então, contigo. Fábio, é um prazer novamente ter recebido você aqui no nosso podcast. Esse aqui é um projeto que começou há um ano atrás, exatamente, de uma forma despretensiosa, numa ideia que o Tato teve. E hoje até eu estava comentando com eles que eu estava indo trabalhar, estava indo para o escritório, e eu gosto sempre de ouvir a Rádio Marumbi 88.5, e ter o Pastor Silvado. E hoje, coincidentemente, hoje ele não falou no programa. E foi um outro pregador que falou, eu não consegui pegar o nome, e ele estava falando sobre os improváveis. Né? Aí o Juliano sempre fala. O Juliano, na hora eu lembrei, eu falei, olha, lembrei de vocês porque, assim, a gente nunca teve pretensão de fazer isso aqui. A gente nunca teve a pretensão de escrever um livro. Sim. Né? E não sei se vocês sabem como é que funciona a Pão Diário. Eles recebem 60 mil projetos por ano. Propostas. Aliás, 6 mil, né? 6 mil. E eles escolhem 60. E a fila é de 2 anos. E a gente fez o livro com o que estava no nosso coração, entregou, compraram a ideia, passaram, já está produzindo o livro, ano que vem, no começo do ano já está saindo. Então, assim, nós somos os improváveis, né? E eu vejo que você é um improvável também, né? Porque você, como eu te falei, você é um cordeiro no covil dos lobos. Só que você não esconde que você é cordeiro. Você assume que você é um cordeiro. E você enfrenta lobo como cordeiro, né? Só que atrás de um cordeiro sempre tem um pastor, né? Sim. Isso é o mais importante. Sempre tem um pastor. O cajado dele E o cajado é pesado. Então... Tira a água da rocha. Então, a gente tem orgulho de ter com você como nosso representante na LEP. Já te falei isso, você tem uma dupla responsabilidade, né? Você tem uma responsabilidade para honrar o teu chamado e para honrar os votos que foram atrás desse teu chamado, né? Porque você nos convenceu a votar em você, pelo projeto, mas principalmente por ter compartilhado conosco o teu projeto, né? Esse teu chamado. Então, parabéns, continue, conte com o nosso apoio, fica atento, porque eu acho que os abismos vão aparecer na tua frente e a luta, acho que é só o começo. Né? Se isso, como você disse, vai perdurar por 4, 8 ou para o resto da tua vida, a gente não sabe. Então, obrigado por ter vindo e parabéns. Fábio, o que dizer? Né? Depois de muitos anos de conviver com você lá no passado, com a Vivian, com a tua família, né? E reencontrar você nesses momentos, assim, de festa também, né? Porque a gente já se encontrou no batismo do Juliano, recentemente no Babaracá e da Nadine, do filho do Fernando, né? Mas o fato é que ficou para mim a memória de que Deus, ele separou você para constituir um homem diferente, trabalhou com o teu caráter ao longo desses anos todos. Então o preparo não foi 2021 para cá. Eu acho que 2021 foi, digamos, o ano de catalisar a tua vocação política. Mas de preparar você como homem, né? Eu acho que já vem de alguns anos, né? Então,
você tem uma família que é exemplar, né? Então, você tem um caráter também que hoje é o caráter que a gente deseja ver em qualquer homem, né? Que é o caráter, né? Então, assim, irretocável de Cristo ali. Então, assim, tudo Deus foi planejando, né? Então, nada aconteceu por acaso nesse sentido. Então, a tua preparação, ela não foi só nesses 2 anos ali de 2020 para cá, né? Eu acho que foi ali o tempo de catalisar, né, a tua vocação. Mas é um prazer receber, porque eu tive a oportunidade de ver que você só construiu bênçãos na tua vida, né? Então, nesses últimos 10, 15 anos aí. Então, assim, você tem uma família exemplar, né? A gente sabe né? Então, aí do teu engajamento agora aí para, né, lutar pelas nossas causas, né? Então, me orgulha muito estar com você aqui, né? E também de ter visto todo esse teu empenho, né? Então, e saber que existe esse coração, né? Inclinado, esse coração que se deixou ser ensinável, né? E hoje está totalmente inclinado aí, né? Então, ver você falar de estar no centro da vontade de Deus e do que isso representa para você como político, cara, imagina o quanto isso não soa como incômodo para muitos dos seus colegas que estão te ouvindo hoje, né? Muito, então, que você né? continue, né? Batendo forte lá e, né, e nos representando Quanto bem. mais incomodar, melhor. Exatamente. Te como tá nos agradece. representado, mas, cara, top. Foi muito bom. Prazerzaço te receber aqui. Fábio, eu vou, antes de passar a palavra para você finalizar aí, né, o recado que você quer deixar, eu vou deixar uma palavra de Deus, que nesse momento que a gente estava aqui, veio muito a mim, frente a tudo que a gente falou. Eu abri aqui a Bíblia, que diz assim, em Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a gente vê isso daí em você. É uma palavra que veio nesse momento e a gente quer entregá-la a ti, porque você não se calou, não se deixou parar. Então, meus parabéns, realmente você faz a diferença e estamos contigo, conte conosco sempre. E o microfone é teu, Fábio. Agora, Bacana. as últimas considerações, tá tudo contigo. Não, obrigado. Agradeço, Fernando, Tato, Juliano, pelas palavras. Gera mais responsabilidade, mais dependência de Deus, mais compromisso com a palavra, para que a gente possa estar cumprindo, né, um chamado de Deus, como eu disse, independente do lugar que você está, que a gente está, é um chamado de Deus, é um ministério, a gente tem que fazer com excelência. Eu tenho insistentemente orado e pedido para Deus basicamente 2 coisas. A primeira é sabedoria, para que eu possa honrar esse chamado que Ele fez para mim e que eu possa exercer esse chamado da forma mais coerente, né, e mais construtiva. Mas também tenho pedido aquele outro versículo, né, que fala para a gente ser astuto como a serpente e manso como a pomba. Então, ser ovelha no meio de lobos não quer dizer que se baixa a cabeça, mas porque a ovelha morde, a ovelha dá coice, né, dá cabeçada. Então, ainda mais tendo um pastorzão por trás ali, marombadão lá e com o cajado, né, pesado. E daí, cara, a ovelha com um pastorzão desse atrás, cara, ela enfrenta lobo, né? Então, mas ela é ovelha. A essência dela é ovelha e a ovelha é boba. Então ela precisa do pastor, né, conduzindo ela. Então é isso que eu preciso. Preciso da condução de Deus, da condução de Jesus na minha vida. Amém, sensacional. E eu quero convidar você, se você ficou curioso, né, falando bastante aqui nas minhas redes sociais, do trabalho que a gente tem realizado lá na Assembleia, a você nos visitar nas nossas redes sociais. O meu Instagram é @FabioOliveiraPR. O meu X é FA Oliveira PR, P de Pato, R de Ruda, Paraná. Vou repetir o Instagram. Fábio Oliveira PR, P de Pato, R de Rua, e o X FA Oliveira PR. Só que pode ser que você tenha uma denúncia que você queira fazer também. A gente tem recebido algumas denúncias, temos trabalhado em cima delas, e eu quero deixar o nosso WhatsApp disponível, que é o 419-9292-9190, 419-9292-9190. Lá você pode receber também informações. A gente tem um conteúdo especial só para quem nos segue no WhatsApp, tá ali nos grupos, e também fica esse canal aí para você fazer essa denúncia. Eu me sinto extremamente honrado, primeiro, por ter sido convidado vocês para vir bater esse papo. Eu acho que estar arrumando a casa, limpando a casa, acho que tem que ser algo constante na nossa vida. E essa honra é maior ainda quando a gente está aqui comemorando um ano, né? Do Arrumando a Casa, e que sejam muitos e mais podcasts aí para vocês. Agradeço pelo apoio e tô sempre à disposição aí de vocês. E a gente sempre termina com um brinde, então vamos lá. Arrumando a casa. Muito bom.